Eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. Boa noite, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos estudando o livro de Daniel, estamos caminhando versículo após versículo e chegamos hoje no capítulo 2 deste livro tão incrível. Estamos nessa série chamada Exilado, como acabamos de ver, e você é convidado a adentrar comigo junto nessa jornada, nessa caminhada, junto com Daniel, junto com seus amigos, junto comigo, junto com vocês. Espero que vocês estejam animados para essa noite, amém? Amém. Bom, a gente tem visto nessas semanas todas como Daniel ele ousou, né? Como ele foi ousado a abrir mão de todas aquelas iguarias, todos os privilégios que havia na Babilônia. E ele fez isso de coração aberto, ele fez isso porque ele tinha um propósito, ele tinha alguém a quem ele servia de todo o seu coração, o próprio Deus. E nós vimos isso durante esses dias. Mas hoje, eu gostaria de ver com vocês como Deus ele sabe de todas as coisas, como Ele ouve todas as coisas e como Ele responde todas elas também. Certamente, se você pudesse assim saber de antemão que haveria uma pandemia, chegaria no mundo, você se precaveria, você se protegeria ainda mais, não é verdade? Se você soubesse que a economia iria, desandar dessa forma, com certeza vocês teriam resguardado mais dinheiro, ter comprado bastante papel higiênico numa época aí, né? Você teria realmente se resguardado, se precavido. Agora, se você pudesse saber o que viria daqui 5 anos na sua vida, você não gostaria de saber? Você não gostaria de antemão prever e saber exatamente o que vai acontecer com você daqui 5 anos, 10 anos? Sabe? Se você ia contrair alguma doença, se você iria se casar, se você ia ter seus primeiros 2 filhos, não sei. Você não gostaria de saber dessas coisas? Provavelmente sim. E você e eu não sabemos. Nós não sabemos o que haverá de acontecer com a gente, nem sequer daqui 2 minutos. Nem sequer agora. Posso ter um ataque fulminante aqui. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém de fato tem a certeza do amanhã, muito menos de um futuro tão longínquo quanto 10 anos. Mas Deus sabe. Se você pudesse falar com alguém que soubesse disso tudo, você com certeza falaria. Eu quero dizer para você, Deus ouve. Mas Ele não é somente um charlatão que ouve e conta histórias para o boi dormir. Ele sabe de tudo e Ele responde. Por isso hoje a mensagem é Deus sabe, ouve e responde. Eu quero que você vá comigo lá para Daniel capítulo 2. Espero que você tenha a sua Bíblia. Daniel capítulo 2, versículo 1. Certa noite, no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos perturbadores, que não conseguiu mais dormir. Bom, nas últimas semanas, como eu disse, a gente viu Daniel sendo levado cativo, sendo exilado na Babilônia de forma opressora, pois Babilônia é opressora. Babilônia é essa que procura mudar o jovem Daniel profundamente. Muda até mesmo o seu nome, quer mudar a sua identidade, assim como dos seus 3 amigos, como a gente já viu. Então, diante dessas crises que são propostas, o curso natural de todos é simplesmente se deixar levar, abandonar suas origens, mas Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu, agora sim funcionou, oh, glória a Deus. Ele decidiu não se contaminar, não se envolver com aquilo. E ele, com muita sabedoria, diante daquele mundo sem Deus, ele se lança e diz, eu não vou. Bom, depois de um bom tempo, provavelmente alguns anos, uma certa noite, então, Nabucodonosor, o rei mais poderoso daquela época, teve sonhos muito perturbadores.
Você provavelmente já deve ter tido algum sonho que tirou você assim do eixo, né? Eu mesmo já tive alguns que, pelo amor de Deus, pareciam tão reais que eu parecia que eu estava vivendo aquilo e era tão intenso que eu acordei suando. Você provavelmente já teve sonhos que te deixaram assim, te tiraram o sono de você e você ficou pensando dia após dia naquele sonho. Tem alguns de nós que escrevem sonhos. Eu tenho um amigo, não vou dizer o nome dele, mas ele está aqui. E ele escreve os sonhos dele. Eu fiquei, por que você faz isso? Porque vai saber, né? Se Deus não quis dizer alguma coisa para mim. Talvez você queira anotar também os seus sonhos, vai saber. Mas o fato é que Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que o termo original traz a ideia de que eles estavam insistentemente batendo na mente dele como se fosse um martelo. Ele estava perturbado de tal forma que ele não conseguia mais dormir. E isso faz com que ele, então, tenha uma atitude. Para os antigos babilônicos, né, eles tinham a ideia mística de que os sonhos, de fato, eram os deuses tentando falar com eles. Nem todos os sonhos são assim, de fato, tá, gente? Tem coisas que são frutos da nossa imaginação, outras são influências do nosso dia a dia, da correria, mas é muito provável que Deus também fale, até hoje, através dos sonhos. E, nesse caso em específico, com Nabucodonosor, ele quer falar algo com ele, e a gente vai seguir. Nabucodonosor, então, teve essa ideia. Chamou os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhes dissessem o que havia sonhado, quando se apresentaram ao rei. E ele disse: tive um sonho que muito me perturbou, e preciso saber o que significa. Ele não deixa nenhum tipo de opção para aqueles magos, feiticeiros e astrólogos. Ele chega diretamente e diz: eu exijo de vocês uma resposta. E mais, eu exijo que vocês me digam o sonho que tanto me perturbou. Veja, nós temos um rei aqui caprichoso demais. Um rei que sempre teve tudo o que quis. Tudo mesmo, tá bom? Eu quero que você imagine tudo. Ele teve tudo, ele tinha muito poder. Muito mais do que os reis de hoje, os governantes de hoje. Ele era completamente poderoso. E esse poder fez dele um homem caprichoso e autoritarista. Um rei que não pede, mas exige. Um rei que tenha o controle da vida pública e privada das pessoas. Ele tinha o total poder de simplesmente falar: eu quero que vocês comam isso, como ele fez com Daniel. Eu quero que a partir de hoje você se vista dessa forma e fale a nossa língua. Eu quero que você seja como um de nós. Ele tinha esse poder. E ele fazia desse poder a sua grande marca. Eu sou essa pessoa cheio de autoridade, caprichoso. Ele é tão autoritarista que ele faz com que as suas punições, quando os seus pedidos não eram aceitos e atendidos, ele faz com que as suas punições fossem completamente desproporcionais. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas a gente já viu isso anteriormente. Ele simplesmente coloca aquilo que ele quer e não existe negociação. Não existe meio termo. A minha palavra é para causar medo e terror. Eu sou o grande rei Nabucodonosor. Então ele diz, e ele exige, e então ele fala: eu preciso saber. E eu quero que vocês façam, porque eu estou mandando, e porque eu preciso. Eu preciso saber. A verdade é que todos nós aqui, todos que estão presentes, assim como eu, todos nós queremos saber o que há dentro de nós, no nosso íntimo, no mais profundo dos nossos corações. Nós, às vezes, não nos entendemos. Você já se perguntou por que você faz o que você faz? Por que você age como age? E você, às vezes, não tem essa resposta? Pelo menos não plenamente. E Nabucodonosor quer respostas. Ele precisa saber o que se passa dentro do seu coração, o que está oculto, o que está acontecendo. Ele quer respostas e ele está disposto a tudo para ter essas respostas. Um adendo, nós também fazemos isso. Eu sei que parece que não, mas nós fazemos. Nós recorremos a todo tipo de, escape, qualquer tipo de resposta. Todos os tipos de gurus, espiritualidades e por aí vai. Nós queremos algum tipo de resposta que nos traga a resposta das coisas ocultas dentro de nós. E nós começamos a encaixar coisas que não deveríamos dentro da nossa fé. É como se nós estivéssemos procurando pérolas em esterco. Nós não vamos encontrar
qualquer tipo de resposta, seja ela qual for, que está dentro do seu coração, que você tanto precisa saber em qualquer coisa. Você não vai encontrar nos grandes intelectuais por aí, filósofos, assim como você não vai encontrar em qualquer tipo de sincretismo religioso que você tenta encaixar junto com a sua fé, que você tem aprendido por aqui. Você só vai encontrar a resposta naquele Deus que sabe, atende, que ouve e atende. Eu quero que você continue comigo. A continuação diz: então os astrólogos responderam ao rei em aramaico, que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. Então, a partir desse versículo, até o final do capítulo 7, Daniel começa a escrever em aramaico, que era a língua oficial da Babilônia. Talvez, possivelmente, Daniel faz isso para lembrar aqueles astrólogos, caldeus, aqueles feiticeiros e magos, assim como Nabucodonosor e todos os babilônios, que Deus é o Deus que responde, é o Deus que ouve a oração e é o Deus que sabe todas as coisas. Possivelmente, ele fez isso para mostrar que todas as coisas, a sabedoria e o poder pertencem ao Deus de Israel. Quando vocês chegarem ao fim desse capítulo, vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. E todos os babilônios que porventura viessem a ler o livro de Daniel se lembrariam de que Daniel foi liberto da morte, que Daniel foi realmente assim especialmente assim cheio de poder de Deus para revelar o sonho de Nabucodonosor de tal forma que ninguém podia mais. E isso ficou tão claro e tão poderoso ali para todos eles, que a única resposta que cabia para qualquer um que lesse, assim como nós que estamos lendo Daniel, é dizer: não existe nenhum Deus como o Deus de Daniel. Somente o Deus de Daniel é o Deus de todo poder, de toda glória e de toda sabedoria. Qualquer lugar que nós fôssemos, nós jamais poderíamos encontrar um Deus tão incrível como o Deus de Daniel. É por essa razão que Daniel começa a escrever em aramaico. O versículo 5, o rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério, se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Alguns comentaristas sugerem que Nabucodonosor já não se lembrava direito do sonho. Eu acredito isso uma grande balela, uma vez que Nabucodonosor não conseguia nem dormir por causa daquele sonho. Às vezes, quando a gente não se recorda do sonho, a gente volta a dormir e acabou, não é verdade? Mas aquele sonho estava martelando na mente dele, estava constantemente na cabeça dele. Não é esse o motivo de Nabucodonosor pedir o tempo todo: revelem-me o sonho, eu faço questão que vocês falem qual foi o sonho e a interpretação. E veja, ele tinha tanta certeza que aquele sonho era real e verdadeiro, que ele não queria contar para ninguém o que ele tinha sonhado. Ele queria que as pessoas soubessem o que ele sonhou. Ele queria ter tanta certeza que não seria enganado, que ele não seria trapaceado, que Nabucodonosor diz: eu não estou de brincadeira. Eu exijo que vocês me contem o sonho e a interpretação do meu sonho. Às vezes a gente fala: nossa, mas que homem terrível, né? Nabucodonosor parece ser um homem, assim, intransigente. Ele é terrível. Não tem papo com ele. Tá, olhando por esse olhar mais criterioso, nós diríamos que nós não queremos nada com Nabucodonosor, mas se a gente sondar um pouquinho mais profundamente o nosso coração, a verdade é que todos nós queríamos ser como Nabucodonosor. Quem não queria ter toda a riqueza que ele tinha? Quem não desejaria dizer para o seu arco rival, ou seja, para quem for: eu quero que você faça o que eu estou te mandando? Quem não gostaria de ter tamanha autoridade, poder, glória, e conviver com pessoas que o servem na mesa e fazem tudo o que você quer? Quem não gostaria de ter talvez um poder político para explodir a cabeça do Lula ou decapitar o Bolsonaro? Quem não gostaria, talvez, que através da nossa voz, e olha que alguns de nós já fazemos isso: Alexa, faz isso para mim. Google, por favor. O atendente do McDonald's, eu quero um Big Mac, rapidão aí, 3 minutos, máximo. Não, tem que ir embora, estou com fome. Nós queremos, ao comando de nossas vozes, controlar tudo. E Nabucodonosor era esse. Nós queremos ter o controle de todas as tecnologias, quem sabe ter os melhores celulares, carros, joias. Nós queremos essas coisas.
Nós queríamos ser como Nabucodonosor. Quem nunca desejou isso? Se você nunca desejou, talvez você precise sondar melhor, sabe, o mais profundo e os recônditos do seu coração, porque é bem possível que você esteja tapando o sol com a peneira. Todos nós queremos e somos egoístas, tais como Nabucodonosor. Então Nabucodonosor dá um conselho para eles nos próximos versículos. Ele vai dizer: mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honra. E aqui vem o conselho. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho, e então diremos o que ele significa. Diga-me. Aqui vem aquele, o que ele faz é: eu exijo, eu preciso. E eu posso dar para vocês honrarias, mas eu também posso acabar com a vida de vocês. Então, se eu fosse vocês, ouviria o que eu estou dizendo e prontamente atenderia o meu pedido e a minha exigência de revelar o meu sonho e o que ele significa. Nabucodonosor faz promessas e ele não faz promessas como eu e como você. Às vezes a gente diz assim para as pessoas: você me paga, viu? Então, assim como eu, quando falo você me paga, você vai ver só, essas palavras não têm efeito de verdade. Mas Nabucodonosor, quando diz isso, é melhor você ficar esperto. Porque ele cumpre aquilo que ele fala. O que ele fala é lei e acabou. Então ele diz: fala logo o que eu quero, digam-me o que eu exigi, porque é isso. Nabucodonosor logo percebeu isso, que eles estavam tentando enrolar ele, tá bom? Ele percebeu que eles não tinham a resposta, que eles não estavam sabendo de nada, então ele vai responder dessa forma aqui. Ó. O rei respondeu: sei o que estão fazendo, estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que significa. A lógica de Nabucodonosor faz todo o sentido, é sensata. Ele diz assim: já que vocês podem prever o futuro, uma vez que eu contar para vocês o sonho, revelem-me um passado, o que eu sonhei. E é óbvio que eles não tinham a resposta. Tudo o que eles queriam era ganhar tempo. A fim de enrolar o rei, quem sabe nesse meio tempo surgisse uma ideia brilhante, um pensamento novo, um escape. Quem sabe eles conseguiriam enganá-lo com mentiras. E, gente, isso é tudo o que eles podem oferecer. Mentiras. Muitos encaram essa questão de forma a abrandar isso, dizendo: não tem problema a gente seguir qualquer tipo de espiritualidade, religião, não tem problema você pensar a respeito de tal assunto A ou B, não tem problema algum você entender a vida da sua própria forma, da forma que você quiser, não tem problema algum questões teológicas, não tem problema algum você ter outra fé. Mas a questão é que não é bem assim. Existe problema sim em você crer em mentiras. Existe problema sim em você ser levado dia após dia a depositar sua fé em falcatruas. Veja o que Deuteronômio tem a dizer. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. E justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis, que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. A palavra de Deus, ela é precisa. E ela não tem, remediações, não tem negociação também. Assim como Nabucodonosor, a palavra de Deus é a final. Ele disse que
para não imitarem costumes e não permitir com que isso entrasse no meio do povo, porque isso é detestável. As pessoas que praticam essas coisas são detestáveis aos olhos do Senhor. E veja, a palavra de Deus não diz, essas coisas são detestáveis. A palavra de Deus diz, as pessoas que praticam tais coisas. Até porque é impossível a gente desvincular a pessoa que faz do seu ato. É exatamente isso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em hepatomância? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar desse tipo de adivinhação? Hepatomância é a arte de ler o futuro através do fígado de animais sacrificados. Acreditavam que o fígado era o assento da vida e, sendo assim, a sede da alma humana, e por isso eu não sei como eles faziam, não sei exatamente como funcionava, mas eles pegavam o fígado de animais, não sei se é pelo balançar do fígado, ou seja lá o que for, pelo formato, vai saber, eles conseguiam ler o futuro da pessoa a partir daquilo. Os babilônios fizeram isso por muito tempo, a tal ponto que essa crença foi levada adiante, passando-se por várias e várias civilizações, até chegar o período romano. Era um meio de se obter respostas, sem contar outras que existiram nesse meio tempo. Certa vez, quando eu era uma criança, eu fui visitar um parente em Minas. Vocês já ouviram falar numa cidade chamada Itapajipe? A cidade onde minha mãe nasceu, onde minha avó também nasceu, e todos lá. E um dia eu fui visitar essa cidade, até que eu descobri, não sei como, as pessoas estavam comentando que havia uma tia minha, tia distante mesmo, que conseguia ler o futuro das pessoas através da borra de café. É o tal da como que é o nome? Cafeomância. Existe. Pessoas que leem o futuro através da borra do café. E eu morria de medo daquela senhora. Eu olhava e ela lá mexendo no café e eu, meu Deus do céu, que coisa estranha. Descobri no meio dessa pesquisa para esse sermão um meio de adivinhação chamado giromância, que nada mais é que, através de sequências de tombos e desorientações de uma pessoa, a gente pode saber o futuro dela. Imagino que muitos aqui de nós, que é meio zonzo, ia ter um futuro desastroso. Mas a verdade é que nós olhamos para isso, existe uma lista de A a Z a respeito de adivinhações, de prever o futuro. Nós olhamos para essa lista intensa, e nós achamos isso um tanto quanto bobinho. Nossa, como que as pessoas acreditam nessas coisas? Eu quero te mostrar uma coisinha, então. A espiritualidade no Brasil, segundo um dado aí de 2010, imagina como deve estar agora em 2020, 44% das pessoas se consideram seguidoras de mais de uma religião. 44% da população brasileira. 55% dizem que oram diariamente. E 32% dizem que leem a Bíblia diariamente ou semanalmente. É um número expressivo, não é mesmo? Agora veja isso. 50% acreditam em reencarnação. Eu quero voltar, só para vocês perceberem. 55% dizem que oram. 32% dizem que lê a Bíblia. 44% já tem uma mistura de religião. E agora a gente vê que 50% das pessoas têm uma mistura com religião, sim. Elas acreditam que os mortos voltam à vida. 51% dizem ter sentido a presença de alguém que já morreu. 42% da população brasileira diz acreditar em astrologia. Eu não sei, gente, mas me parece, segundo esses dados, que o cristianismo e as outras demais crenças estão muito misturadas. A tal ponto que nós já não conseguimos notar a diferença de um para o outro. Talvez muitos fragilizados com a perda dos entes queridos passem a dar ouvidos aos recados dos mortos. Eu me encontrei com a sua mãe, ela mandou um recado. Nossa, eu encontrei com o seu cônjuge, que partiu, e ele me disse que vai tudo estar bem lá com ele. Muitos fragilizados com isso começam a dar ouvidos, muitos acabam sendo envolvidos por essa energia, dessa tal áurea de luz. E nos chakras, a Babilônia está em alta, gente. A Babilônia vive. Nós estamos inseridos nela. Nós estamos envolvidos nesse mundo. Alguns, tais como Nabucodonosor, procuram respostas em qualquer lugar. Outros dizem, somente por curiosidade, eu quero saber o que vai acontecer no meu dia, então vai lá e lê o horóscopo. Até que faz sentido, a gente lê e diz, nossa, até que faz sentido. Eu realmente sou estressado, eu realmente tenho isso, eu tenho aquilo. Nós procuramos respostas instantâneas, nós procuramos tantas outras respostas, talvez alguns de vocês já até procuraram cartomantes, vai saber?
Outros já criaram o hábito de ler o horóscopo dia após dia, ver os números da sorte. Supersticiosos, não deixem o chinelo virado de ponta cabeça, não vá tomar banho quando está chovendo, porque vai cair o raio na cabeça. E por aí vai. Nós temos tantas crenças, e às vezes em ideologias, às vezes em coisas tão banais e tão frágeis, que tornam-se para nós o nosso grande apoio. Muitos de nós não queremos passar debaixo da escada, muitos de nós temos medo de gato preto. O que está acontecendo? Nem todos aqueles que dizem crer em Jesus parecem crer somente em Jesus. O problema não é você só crer em Jesus. A questão é que você precisa crer só em Jesus. Só em Jesus. Não adianta nós dizermos isso enquanto nós colocamos na bio do nosso Instagram peixe, aquário, touro. Dizem que o touro é o que mais pesquisa. Leão. Sou leão. Não adianta você dizer crer em Jesus, enquanto você crê em tantas outras coisas. E procura saber o signo das pessoas. Qual é o seu signo? Só por curiosidade. Agora faz sentido você ser indeciso, você é libriano. Por pura e mera curiosidade apenas ou por pura e mera fé? Meus irmãos, nós fomos pegos pelas mentiras da Babilônia. A tão encantadora e mística Babilônia, que quer falar para você e te enganar. Conte-me a sua vida, conte-me mais, para que eu possa criar histórias, para que eu possa te ludibriar, para que eu faça você um refém, para que eu engane você. Veja isso, é o último dos dados. O Brasil é majoritariamente cristão, ou pelo menos quase isso. Quase isso. Já de protestantes evangélicos, somos 31%. Nós não podemos afirmar que somos cristãos quando cremos em tantas coisas contrárias, que Deus disse, eu detesto essas coisas. E a Escritura diz veementemente e proíbe, eu sou contrário, eu não gosto dessas coisas. Esse cristianismo deve perecer, ele tem que sumir. E ele vai sumir. Os falsos mestres que mais parecem aqueles profetas de religiões onde a mesa redonda e há grandes rituais, eles devem ser extintos. Esse falso cristianismo, assim como todas as demais religiões pagãs, irão juntamente sumir, perecer, evaporar, porque o reino da Babilônia irá acabar. Se você, por algum momento, creu ou ainda crê nessas mentiras, eu tenho para te dizer, elas não vão durar para sempre. As mentiras de Satanás irão fracassar. Não há nada para você na Babilônia. Não há glamour, não há respostas, não há nada exceto uma coisa, mentira. Mentira. A Babilônia vai te enganar porque ela quer te conduzir para o inferno. Ela quer te levar junto com ela e todos os habitantes dela para a perdição. Não existe nada para você na Babilônia. Absolutamente nada. E a continuação do texto vai dizer o seguinte: os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o sonho. E nenhum rei, por mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. O máximo que os adivinhos babilônios, os videntes como Nostradamus e outras mães ginás que aparecem por aí, o máximo que eles podem fazer é trabalhar com probabilidades. E de certa forma ela funciona, porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer: existem muitos de vocês aqui que têm problema, estão com problemas sérios com as suas finanças. Provavelmente muitos de vocês já se... É muito fácil eu chegar aqui e dizer: existem alguns de vocês que têm algum problema no casamento. Existe algum de vocês que tem problema sério com o seu colega de trabalho. Eu posso prever isso. Estou trabalhando com probabilidades e dificilmente eu tenho errado nessas previsões. Porque são coisas que a gente constantemente vê acontecendo. O que acontece é que esses magos babilônicos, o máximo que eles podem fazer, o máximo, é tentar prever algo óbvio. O mesmo acontece com as nossas filosofias modernas, com as psicologias modernas, as tendências ideológicas, o jornalismo.
O jornalismo de hoje em dia, ela não dita um fato, ela prevê talvez um futuro. Pode ser que a bolsa de valores venha a quebrar. Pode ser que a pandemia venha a piorar. E elas não trabalham com o fato, elas trabalham com achismos. Isso acontece com a filosofia, isso acontece com as ideologias, isso acontece com a política, isso acontece no jornalismo, isso acontece na Babilônia, porque a Babilônia não tem nada além disso. A verdade é que o futuro é desconhecido por todos nós, e nós não podemos ler mentes. É isso que eles, enfim, estão reconhecendo. Não há ninguém capaz de fazer, de efetuar esse pedido que o rei está fazendo. A verdade é que a falsa religiosidade não funcionará quando você mais precisar. A verdade é que qualquer tipo de religião e qualquer tipo de crença que não for em Jesus Cristo não funcionará quando você estiver na dor. Quando você perder alguém querido, essa falsa religião não te dará consolo. Quando você estiver angustiado, sozinho, essa religião não vai te dar uma resposta e um afago para o seu coração. Quando você estiver desempregado, à mercê da sua situação e se sentir só, não haverá nada para você, além de dizer mentiras, balelas e mais enrolações. A verdadeira religião, a verdadeira fé, é a única que pode, e só Jesus pode. Só Jesus vai te dar uma resposta. A continuação diz que o seguinte, eles ainda dizendo, é impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o sonho. E os deuses não vivem entre os imortais. Eles chegam a uma conclusão muito óbvia. É impossível que alguém cumpra essa exigência. Não tem cabimento a algum rei. Nenhuma lógica. É impossível. Porque é impossível, gente, que qualquer crença supra a sua demanda. É impossível quando as coisas apertarem, quando tudo estiver difícil, quando você tiver indagações, não terá resposta. É impossível. É impossível quando o seu mundo estiver tenebroso. É impossível. É impossível quando tudo se perder e desmoronar sobre você. É impossível. É impossível. Ninguém vai te socorrer na Babilônia. Ninguém. Não vai ter um ombro amigo. Não vai ter uma mão estendida. Não vai ter uma resposta. Ninguém. Exceto os deuses, dizem eles. Ninguém pode. E eles dizem, os deuses não podem também, porque eles não estão conosco. Eles não vivem entre os mortais. No fundo, os deuses até poderiam ajudar, mas eles estão muito distantes. Eles não se importam com os seres humanos. Os deuses nada podem fazer. Mas o que os astrólogos, os feiticeiros e magos caldeus não sabiam era que anos mais tarde, Deus haveria de habitar entre os humanos e entre os mortais. Ele se fez como um de nós, e viveu entre nós, e habitou entre nós, e morreu como um de nós. Ninguém pode nos ajudar, mas Deus pode. Ninguém, exceto o próprio Deus, pode nos ajudar. Ninguém pode responder. Não há resposta na Babilônia, mas existe resposta em Jesus Cristo. Existe resposta na crença certa, no Deus certo. E Daniel tinha fé no Deus certo, o Deus que sabe, o Deus que ouve e o Deus que responde. Por mais que você não tenha encontrado ainda com esse Deus, Ele tem para você a resposta certa. Ninguém pode, mas Deus pode. Ninguém faz o impossível, mas Deus faz o impossível. Os babilônios dizem impossível. Ninguém. Alguém. Jesus. É possível por Jesus. E a continuação vai dizer o seguinte. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. O rei ficou full pistola. Ele está maluco de raiva. Ele quer acabar com as pessoas. Ele está decidido, eu vou executar o meu plano. Eu vou matar todos esses falsificantes, todos esses mentirosos. Para mim chega. E aí,
o que acontece é que, a essa altura, a inclinação natural, talvez, que possa surgir dentro do seu coração é dizer: uhul, acabou! Deus detesta esses caras mesmo. Aleluia, glória a Deus, decapita todo mundo, mata todos esses falsos, esses mentirosos, destrói com todos eles. Esses pagãos, eles devem ser extintos. A essa altura, pode ser que o seu coração esteja inclinado a dizer isso. Certamente, todos eles desaparecerão. Certamente, todos eles serão aniquilados. Mas tome cuidado. Nós devemos tomar cuidado para que nós também não sejamos achados entre os infiéis. Teologicamente, todos nós somos passíveis de condenação. Há um texto que diz o seguinte: naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros. E nós dizemos: uhul, é isso! Mas aí ele continua: adúlteros e mentirosos. Falarei contra todos aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Se há, assim, uma lista de feiticeiros, magos e astrólogos que Deus simplesmente detesta, também é uma lista enorme de adúlteros, mentirosos, pessoas que roubam os necessitados e tiram o direito delas, que Deus também não, sabe, Ele não ama essas pessoas. Ele também detesta essas pessoas. Em continuação diz assim, um outro texto muito famoso, que a gente já usou várias vezes: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Daniel e seus amigos iriam morrer, mesmo não sendo magos e feiticeiros. Eles iam morrer junto com aqueles homens. O próprio Daniel, mais adiante, vai entender isso, lá no versículo 18, dizendo: por favor, meus amigos, roguem a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Pois das mãos de Nabucodonosor nós podemos ser assim, libertos, nós podemos ser livres dessas mãos, mas das mãos do Senhor nós não podemos. Rogue então ao Senhor Todo-Poderoso para que Ele tenha compaixão de nós. No caso aqui, Nabucodonosor ia julgá-los de forma injusta, mas o nosso Deus, quando vai condenar alguém, Ele condena de forma justa. E ninguém poderá indagar nos últimos dias: Senhor, mas nós, quando fomos rebeldes? Senhor, quando praticamos algo tão cruel? Senhor, quando fomos adúlteros, mentirosos, ladrões ou oprimimos os necessitados? Senhor, diz para nós quando nós cometemos essas coisas. Todos teremos a certeza que cometemos essas coisas. Todos nós seremos diante dele, e diante dele nos calaremos, pois somos culpados. E neste caso aqui, Daniel poderia ter ficado indignado, poderia entrado em desespero, enlouquecedor, mas ele não age dessa forma. Ele poderia dizer: por quê? Por quê, ó céus? Por que Deus? Mas ao invés disso, ele age de uma forma muito sensata, como a gente vai ver. Quando Arioque, comandante do rei, veio matá-lo, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Quando todos iriam se desesperar, Daniel age com sabedoria. E a gente às vezes esquece de Mateus 10, capítulo 16 a 20, que está escrito: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Às vezes a gente fica só no simples como pombas. Nós devemos ser sensatos, espertos como serpentes. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Muito parecido com o que Daniel está passando. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Certamente Daniel não era o homem mais prudente do mundo. Ele não era o homem mais sábio da terra. Se assim fosse, só era porque o Espírito de Deus se pousou sobre ele. E ele agiu com tanta sabedoria e prudência que excede a sabedoria humana. Ultrapassa em muito a sabedoria humana.
ele age de tal forma prudente que também excede muito. Daniel, ele não arrota arrogância. Dizendo, ei, espera aí, eu não estava lá, eu não sou um mago, eu não sou um feiticeiro, como assim eu vou morrer? Nem tampouco ele implora. A pessoa ia acabar com ele imediatamente se ele não fosse sensato e prudente. O comandante do rei iria aniquilá-lo. A pessoa está com a espada, pronta para te enfiar a faca. A espadada, na verdade. Mas ele não entra em desespero. Ele não entra em crise alguma. Ele não dá carteirada também. Dizendo, opa, peraí, você sabe quem eu sou? Outro dia eu fiz um negócio com um eunuco lá e eu estou saudável. Faz 3 anos que eu só como verdura e bebo água. Peraí, eu sou servo de Deus Altíssimo. Por favor, hein? Cuidado para não mexer no ungido do Senhor. Ele não dá carteirada, ele não dá essa crentada nos outros. Ele também não tenta convencer através da força, mas através da sensatez, de forma prudente. E como ele age, nós vamos ver como ele age. Continuação. Perguntou-lhe por que o rei publicou um decreto tão severo. E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Primeira coisa, Daniel procura entender. Ainda que o decreto do rei fosse completamente descabido, né? Convenhamos. Ele procura entender as coisas, as motivações, ele procura entender, ele é astuto, ele não é tolo, ele não age como um bobo, ele é inteligente. Daniel é gentil, ele não age com força, imediatamente ele age com sabedoria. Ele é muito esperto. Daniel, ao invés de ficar quieto, agora eu entendi, ele age de uma segunda forma, ele entende, mas ele age. Ele responde a alguma demanda, e ele vai até Nabucodonosor e pede exatamente a mesma coisa que os magos e feiticeiros. Mais tempo. Lembra que eles queriam mais tempo a fim de enrolar o rei com mentiras? Pois é. A única diferença é que a postura de Daniel é uma postura humilde. Ele não pede para o rei, conte-me o sonho. Eu quero mais tempo, mas conte-me o sonho. Não. Isso foi o que eles fizeram. Por mais absurdo que fosse, Daniel não age como os outros. Daniel age com muita discrição, com muita inteligência. Enquanto muitos pediram ali a descrição do sonho, toda a história do sonho, Daniel não faz isso. Ele só pede tempo para que ele pudesse comunicar o resultado. Ele precisa, antes de qualquer coisa, se encontrar com aquele que tem a resposta, porque ele não tem. Esse é o pedido dele. Então, de onde vem essa serenidade de Daniel, né? De onde vem essa sabedoria, essa prudência? Certamente não vem dele. Certamente vem do Deus que tudo sabe. E aqui que vem. A sua paz vem na certeza que Deus sabe tudo. Por vezes, meus irmãos, a nossa vida pode ficar sem cor, sem sentido, não é verdade? Às vezes a gente pode se encontrar em uma situação tão difícil que nós dizemos para nós mesmos ou para as pessoas que nos cercam, por que isso? Daniel poderia agir de forma desesperada, porque ele está prestes a morrer, gente. E ele poderia dizer, por que isso? Eu me entrego, vai, me mata. Acabou a vida. Daniel poderia simplesmente jogar a toalha. A vida ficou sem cor. A vida parecia de ir de mal a pior. Coisas estavam acontecendo na vida dele. Ele plantou algo e está colhendo outra coisa. Como assim? Às vezes, isso acontece nas nossas vidas. A gente vem sofrendo por coisas que nós podemos indagar serem injustas. Nós podemos chegar a um tipo de sofrimento e perda inesperada. Nós podemos ver sonhos sendo quebrados. Nós podemos ver amizades sendo desfeitas, casamentos e amores destruídos. Nós podemos ver isso acontecendo aqui e acolá e dizer, por quê? Entrar numa grande comiseração e um grande desespero. Mas Daniel sabe que ele não sabe, mas Deus sabe. Que embora ele seja limitado e a sua compreensão muito pequena, ele sabe que Deus é grandioso. Nós podemos entrar em 3 possíveis situações quando o mal nos acomete. A primeira é o desespero. O desespero. Meu Deus, como isso veio acontecer? E agora? O que será de mim? E agora? Outra é a autocomiseração. Ai, coitadinho de mim. Ninguém olha para o que eu estou passando. Ninguém vê o que eu estou sofrendo. Ou a gente pode também ter uma postura de revolta.
Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? E indagamos tantos porquês, queremos tantas respostas, tal como Nabucodonosor, mas nenhuma delas são sempre necessárias. Nem todas elas são necessárias. Porque embora nós não saibamos, Deus sabe. Nós olhamos muito agora, mas Deus olha o todo. E eu quero que você veja o exemplo de uma mulher chamada Cornélia Arnolda, não Arnalda, tá? Arnolda Johanna ten Boom. Ela é uma mulher holandesa que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E o plano dela era proteger e salvar o máximo de pessoas possíveis. Escondendo elas em, cômodos secretos, a fim de que elas pudessem ser salvas. Até que então o governo da Alemanha, quando invadiu a Holanda e os Países Baixos, tomaram o controle, descobriram que a família dela e ela vinham fazendo isso, e ela é levada aos campos de concentração. Ela é levada e é presa, e ela vê a sua irmã morrendo no campo de concentração, ela vê o seu pai, alguns dias depois, morrendo no campo de concentração. E mesmo assim, depois de sofrer muito, de padecer muito, e vendo a sua vida sendo muito difícil, ela teve frases emblemáticas, e uma delas eu quero mostrar para vocês. Ela diz o seguinte: a minha vida é como uma tapeçaria entre mim e meu Deus. Não escolho as cores com as quais Ele está constantemente tecendo. Com frequência, Ele tece a tristeza, e eu, em orgulho insensato, esqueço que Ele vê a parte de cima e eu a de baixo. Não importa o que você esteja passando neste momento. Mesmo que não faça o menor sentido para você, mesmo que pareça injusto demais, tenebroso demais, confie nisso. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós não entendemos, mas Deus entende. É um exercício de fé, meus irmãos. É um exercício de confiança. Nosso Deus não pode ser manipulado como os deuses babilônicos. Ele não age de acordo com os nossos caprichos, como eles sugeriam. Se você contar, então nós teremos todas as respostas. Ele é o Senhor que rege o universo. Nós sabemos em parte, Ele sabe o todo e muito além. Ele é o Deus que tudo sabe. É confiante nessa certeza que Daniel retorna para a sua casa, para o seu lar. É confiante nesse Deus que ele volta. E ele diz o seguinte: em seguida Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Aqui o autor está usando os nomes originais dele de propósito, para dizer, esses eram os homens. Eles não eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram Ananias, Misael e Azarias. Então ele conta o que havia acontecido. Vocês pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Tem uma lição muito preciosa aqui, meus irmãos. Nós precisamos de amigos de oração. Nós precisamos. Eu cheguei a essa conclusão logo. Se vocês não orarem para mim, agora há pouco o Arnaldo orou por mim, eu fiquei tão feliz por isso. Obrigado, Arnaldo. Deus te abençoe. Espero que vocês tenham feito isso em secreto também. Porque eu preciso da oração de vocês. Eu rogo a oração de vocês, porque sem a oração de vocês, com certeza eu sucumbirei. Assim como vocês também sucumbirão às demandas desse mundo, nessa Babilônia que te oprime. Nós precisamos de amigos de oração. Nós carecemos de oração mútua um pelos outros. Nós precisamos orar em conjunto, meus irmãos. Juntos. Nós precisamos estar juntos nessa. Daniel, ele não sabia todas as coisas, mas ele sabia disso. Deus ouve orações. Deus ouve as nossas orações. Ele ouve os nossos pedidos. E sim, a oração faz toda a diferença. Às vezes a gente olha e pensa que o mundo está fadado ao acaso. As Escrituras demonstram o contrário. Todas as vezes que alguém ora, alguma coisa extraordinária acontece. Eu acrescento mais, gente, para vocês. A oração é o modo mais eficiente de nós participarmos daquilo que Deus vem fazendo na história humana. Você quer participar ativamente do que Deus vem fazendo? Ore mais. Você quer participar de forma ativa do que Deus vem fazendo na sua vida? Observe a história de oração, a vida de oração de homens e mulheres de Deus. Quero que você lembre de Abraão, que intercedeu por Ló, o seu sobrinho.
Abraão, ele intercedeu por Ló quando Ló estava destinado à morte, junto com uma cidade inteira, Sodoma e Gomorra. E Deus ouve a oração de Abraão, porque Abraão era um amigo muito próximo de Deus. Ele se relacionava com Deus com muita intimidade. Então, a oração torna você um amigo de Deus. Outra coisa, o filho de Abraão, ele ora também. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. E o Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículo 21. A oração de Isaac, portanto, deu continuidade à linhagem do povo de Israel e à linhagem de Jesus, por consequente. A gente lembra também da oração de Raquel, em Gênesis capítulo 30, versículo 22. Então Deus se lembrou de Raquel e em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. E de modo semelhante, Deus ouviu também a angústia da irmã dela, a Lia, dando-lhe filhos e mais filhos, né? Inclusive o ancestral de Jesus, Judá, e por aí vai. Ana fez um pedido semelhante. Pediu ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Davi foi um homem de oração, ele escreveu várias orações em cânticos, lá nos Salmos, e tantos salmos bonitos lá, que vale a pena você gastar um tempo lendo e sendo inspirado à oração. Elias, segundo Tiago, era um homem comum, sujeito às coisas que nós estamos sujeitos, mas ele orou uma vez e não choveu mais durante 3 anos, ele orou de novo, voltou a chover. No Monte do Carmelo ele faz uma oração e desce fogo do céu. Certa vez Josué orou ao Senhor na presença de todo Israel, e sob a perspectiva de todos que observavam, o sol parou e a lua se deteve. A gente conhece muito bem também, já tivemos até campanha aqui há anos atrás, do tal do Jabez, que fez uma oração, né? Senhor, se tu me abençoar, se ampliar minhas tendas, eu estarei contigo, se a tua mão estiver comigo, eu vou estar contigo. E a gente vê isso nos profetas, os homens que, sem sombra de dúvidas, eram homens de intercessão, que intercediam pelo povo, que estavam sempre se queixando diante de Deus, mas ao mesmo tempo percebiam que as suas queixas não tinham nenhuma vazão. Eles precisavam constantemente estar em oração, e eles percebiam isso e se humilhavam diante de Deus. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve você. Deus ouve você. Deus sabe e Deus ouve. Ouve as nossas orações como o próprio Jesus orava constantemente. Jesus, ele tomava tempos e tempos de oração porque ele percebe que é muito importante orar. E ele ensina para a gente sempre orar. Mas a resposta nunca vem. Acho que Deus determinou que vai ser assim. Continue orando. Ele ensina isso numa parábola de um juiz injusto. Esse juiz recebeu a queixa de uma viúva que sempre batia na porta dele e dizia: você tem que atender o meu pedido, você tem que atender a minha queixa, você tem que me ouvir. Só que ele é um juiz injusto. Mas de tanto aquela viúva bater na porta, ele fica tão incomodado que ele fala: eu sou um homem mau, sou um homem justo. Mas como ela sempre vem aqui e fica falando, eu vou atender o que ela está pedindo. E aí Jesus diz o seguinte: então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, frisando dia e noite? Continuará a adiar a resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? O motivo das vezes a gente não orar é porque nós não cremos que elas serão atendidas. Deus ouve a sua oração. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus conhece você. Ele quer te atender. Ele quer te ouvir. Mas para isso você precisa orar. Você precisa confiar. Você precisa se lançar. Mais adiante, em outro trecho, Jesus vai dizer o seguinte: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Portanto, nessa guerra contra a Babilônia, a nossa melhor arma é a oração. É o jeito de andarmos mais próximos de Deus, é o jeito de sabermos, em partes, aquilo que Ele tem para nós, é o jeito dele ouvir, de fato, o que passa dentro da gente. Deus, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele tem desejo de ouvir você, porque é a melhor forma de você conhecê-lo.
Assim como Abraão, assim como todos os outros que eu citei. Contudo, eu quero fazer uma ressalva aqui. Deus ouve todas as orações, sim. Porém, Ele pode responder não. Ele pode responder não. Existem aí 3 tipos de ações que Deus faz em relação às nossas orações. A primeira, Ele pode responder sim, positivamente. Eu te atendo. A segunda, Ele pode responder negativamente, como diz lá em Tiago. Vocês têm pedido tanto e não têm recebido porque pedem mal. Vocês não pedem conforme o coração de Deus. E não adianta dizer em nome de Jesus, quando as nossas orações não são como as de Jesus. Você não está orando no nome dele. No nome dele só oram aqueles que pedem aquilo que ele quer. Eu estou pedindo como se fosse o próprio Jesus, no nome dele. Quantos aqui conseguem orar assim? É muito difícil. Mas também há alguns casos em que Deus simplesmente não responde. E a maioria das vezes ele não responde quando o seu povo está em declínio. Ele diz, eu estou cansado das suas festas, dos seus cultos, porque vocês praticam mal. E quando vocês estiverem cantando para mim, eu vou tapar os ouvidos. E quando vocês estiverem rogando pelo meu nome, eu não farei jus daquilo que vocês estão pedindo. Porque os corações de vocês se transformaram completamente perversos. Isso está em vários textos, em várias profecias. Por isso é importante que nós andemos com Ele, próximos dEle. Buscar a Deus em oração para que a vontade dEle seja feita. Assim como Jesus ensinou, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita aí no céu. O Senhor reina sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor faça essa tua vontade na minha vida. Nós devemos orar como Jesus, como Daniel e como seus amigos oraram. E vamos ver aqui a continuação. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Deus sabe, Deus ouve, mas Deus responde. Deus responde, meus irmãos. Naquela mesma noite, Deus revelou o segredo que estava tão oculto a todos os magos feiticeiros, a todas as pessoas mais inteligentes. Deus revelou somente a Daniel. Daniel entendia que Deus sabia, que ele podia ouvi-lo, mas não apenas isso, mas que Deus também manifesta na história da humanidade. Deus não é um Deus distante, não é um Deus indiferente, é um Deus que adentrou na humanidade, é um Deus que está a par dos acontecimentos cotidianos do seu dia a dia. Nossa, Deus está muito difícil no emprego, eu estou quase pedindo demissão. Deus sabe, Deus ouve e Deus responde. Ele tem algo para você. Ele quer responder às suas orações. Eu já lhes dei vários exemplos de como Deus adentrou na história humana através das orações e como Ele atendeu, respondeu os pedidos mais angustiantes, como Ele fez conversões mais brilhantes como as de Paulo. Deus é um Deus que age, Ele responde, Ele atende, Ele é um Deus atuante. E mais que tudo que você possa esperar, Ele tem algo para você, Ele quer responder os seus pedidos. Talvez o seu pedido seja ter filhos. Ele quer atender. Ele quer responder. Pode ser difícil, pode ser que ele diga não, mas se ele tiver um plano para você, ele vai te responder. Positivamente, porque ele quer e ele vai satisfazendo os nossos corações. Talvez você tenha pedido um aumento, uma promoção, sei lá. Dentro daquilo que ele tem planejado, ele vai te responder. Talvez você tenha um desejo imenso de se casar, Ele vai te responder. Talvez você esteja um desejo muito grande de entender o que Deus tem para você, de viver os planos dEle. Com certeza, meus irmãos, Ele vai te responder. Deus é um Deus que ouve e é um Deus que responde. Ele atende os anseios mais profundos do nosso coração. Nabucodonosor queria respostas. Ele queria respostas e procurou respostas em todos os lugares. Daniel tinha resposta porque procurou a pessoa certa. Deus supre todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades. Deus é o Deus que sabe, o Deus que ouve e o Deus que te responde. Daniel encontra razões para louvar a Deus, mesmo em meio àquele caos, porque Deus sabia o que ele estava passando, Deus tinha um plano. Ele louva a Deus porque Deus ouviu a sua oração. E ele louva a Deus porque Deus respondeu a oração dele. Daniel encontra razões em meio ao caos, porque Deus estava com ele. Deus estava ao lado dele, pois é nesses momentos mais difíceis que oportunidades únicas surgirão na sua vida.
quando as dificuldades estiverem maiores, quando tudo dizer não, quando as coisas estiverem indo de mal a pior, é que Deus se revela grandioso demais dentro da sua história. É justamente quando tudo perder o sentido, que a voz de Deus, a resposta dele, vai te trazendo aquela força, vai te trazendo aquela coragem, vai fazendo você andar de fé em fé. E Daniel é esse homem que viu uma oportunidade surgir, engrandecer o nome do Deus que ele serve. No momento mais difícil, gente, a morte estava assim, pertinho dele. Esse é o momento certo. A escuridão, jogaram o capuz na cabeça dele, vamos enforcar ele. É nessa hora que Deus revela a sua luz. E ele estava tão certo disso, que ele louva a Deus. Que a reação mais natural, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a tudo dizendo o contrário, ele diz: eu te louvo, Deus. Eu louvo o Deus dos céus. Há um Deus que revela segredos. Há um Deus que responde. Há um Deus que está no meio do caos. E a continuação vai dizer isso, a adoração dele. Ele dizendo: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Louvor a Deus, porque dele vem a sabedoria e o poder, dele vem o poder, dele vem tudo. Ele remove, ele muda, ele faz o que quer. Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. É no meio do caos, é no meio da dificuldade que ele percebe que a sabedoria, a revelação, todas as coisas vêm de Deus. Ele muda. Nós temos passado vários períodos. Primeiro a gente passou o período do Lula. Ele mudou. Estamos no Bolsonaro. Um dia vai mudar. Ele remove os reis. Como ele removeu Alexandre o Grande. Como Nero não reinou para sempre. Como Hitler sucumbiu. Porque Deus muda e põe outro no lugar. Ele dá sabedoria a todos os inteligentes, todos os sábios eruditos do mundo. É Ele que faz todas as coisas. Louvado seja o nome dele para todos sempre. Na continuação ele diz: revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. É o Deus que muda os acontecimentos. É o Deus que faz o impossível. É o Deus que remove governantes, põe outros no lugar. É o Deus detentor de toda sabedoria, de conhecimento. É o Deus que revela mistérios e coisas profundas. A fé de Daniel foi construída antes do exílio, gente. Eu acho legal essa parte aqui. O Deus de meus antepassados. O Deus dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. E é uma lição aqui que às vezes a gente pode deixar passar. Sabe qual é o seu grande papel na criação dos seus filhos? Fazer deles homens fiéis no meio da Babilônia. Fazer deles mulheres fiéis no meio da Babilônia. É a sua incumbência. Não terceirize para outra pessoa. É seu papel, pai e mãe, pregar a palavra para o seu filho, o evangelho para o seu filho, ensinar para ele qual é o Deus verdadeiro que mexe com a história, que é o detentor de poder e de glória. É seu papel. E não adianta você dizer mais para frente: os jovens de hoje em dia amam Babilônia, sabe? Esse mundo está acabando com eles. Daniel viveu na Babilônia, mas o seu coração não pertencia àquele lugar. Nós estamos envolvidos numa Babilônia, meus irmãos. No mundo caído, no mundo que ama as trevas, no mundo onde o poder é cobiçado. Nós devemos ensinar os nossos filhos a amarem Jesus, para que eles possam, em uníssono com todos nós, dizer: eu te agradeço e te louvo, ó Deus. A Babilônia tem seus dias contados. O exílio vai acabar um dia. A gente vai para a terra prometida. Glória a Deus por isso. Ele reduzirá a pó todos os reinos dos homens. Nós vamos ver isso mais adiante. Porque Deus, afinal de contas, é o Deus que age na história humana. Ele sabe de todas as coisas. Ele ouve os nossas maiores crises. E Ele atende, Ele responde. Porque os reinos dos homens passarão, mas o reino de Jesus Cristo não passará.
O mundo pode acabar, mas as palavras de Deus jamais serão quebradas. Porque Ele soube de antemão que nós haveríamos de pecar. Ele soube, porque Ele sabe de tudo. Por isso, Ele ouvindo toda a nossa angústia e dor, porque nós éramos escravos do pecado, éramos realmente prisioneiros do diabo. Ele, ouvindo o seu coração palpitar, o coração do próprio Deus palpitar, dizendo: eu quero salvá-los. Ele atende e responde dos céus, descendo em forma humana, para trazer para nós a salvação que nós tanto carecemos. E a paz que excede todo entendimento. Nós servimos um Deus que pode te dar força e sabedoria no meio da Babilônia. Um Deus que quer te dar muito mais do que você possa imaginar. E muito mais do que a Babilônia pode te oferecer. Porque nós vimos que a única coisa que ela pode oferecer é mentira. Mas é a verdade que liberta. É a verdade que está em Jesus Cristo. Eu quero orar com você, eu quero te convidar a ficar em pé. Vamos orar de forma semelhante a Daniel. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor revelou a esses pequeninos, Deus, a sua vontade. O Senhor tem mostrado para nós o seu evangelho. Sabemos que o seu reino jamais perecerá e jamais terá fim. Nós reconhecemos e te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é grande. E nós somos pequenos. Nós somos pecadores e o Senhor é santo. Esse mundo vai passar, Deus, e as coisas desse mundo acabarão. Nós não queremos ser amigos desse mundo, Deus, pois assim seremos inimigos do Senhor, e isso não está em pauta, Deus. Nós queremos nos aproximar ao Senhor, porque o Senhor tem as respostas para as nossas vidas. O Senhor ouve dos céus, Deus, todo o nosso clamor. Atende, Deus, as angústias do nosso coração. Responde aos nossos anseios mais profundos. Mas também diz não quando nós realmente precisamos ouvir isso. Assim, Deus, perdoa nossos pecados. Afasta de Ti, para que o Senhor nos ouça dos céus e sare a nossa terra. Nós rogamos por todos, Pai, por nosso país, que vira e mexe está bem dividido. Nós vimos agora há pouco uma pesquisa mostrando que também estamos bem confusos em relação à nossa fé. Mas nós não queremos viver assim. Nós pertencemos ao Deus dos céus, o único que tem respostas quando tudo estiver difícil, o único que sabe de tudo e ouve o nosso clamor, respondendo dos céus. Por isso nos atende, Senhor. Ouve o nosso pedido de perdão. Ouve agora o nosso pedido de clemência. Tenha misericórdia de nós. Nós podemos ser libertos desse mundo cruel, mas Deus, das suas mãos quem escapará, Deus? Nós precisamos de ter misericórdia, Deus, dessas pessoas também, que estão tão longe de Ti, porque elas também precisam do Senhor como nós precisamos. Se compadece, Deus, das pessoas que estão longe, em crenças erradas, ou simplesmente num ateísmo, numa fé em si mesmo. Tudo isso, Deus, tudo isso não vale de nada, não passa de mentiras, e pedimos que no nome de Jesus Cristo, a sua vontade seja feita através de nós, por meio de nós, nesse mundo, Deus. Estabelece o seu reino perene e eterno aqui. A começar na Nova Jerusalém, Deus. Em cada membro, em cada visitante que hoje está aqui. Eu peço que todos aqueles que têm o desejo de se encontrar contigo sejam impactados agora, Deus. O Senhor falou com muitos aqui, eu tenho certeza. Remove, Deus, a falta de fé em Ti. Coloca a fé só em Jesus Cristo. Pois só Jesus Cristo responde. Nós pedimos isso. Sara o nosso coração, Deus. Nos ajuda. Nos fortalece através da Tua palavra. Nós possamos nos apegar em oração, como nós vimos aqui. Nós só seremos, Deus, cada vez mais próximos de Ti, entendendo o Senhor e buscando a Sua face. E se fazendo conhecido por o Senhor através das nossas orações e pedidos. Por isso, Deus, agora, abençoa o Seu povo, Deus. Abençoa a Sua igreja. Abençoa cada um, Jesus. E faça com que essa semana seja uma semana onde nós possamos confiar mais em Ti, como Daniel fez. Com paz, com serenidade, com prudência e sabedoria. Que nessa semana, Deus, nós possamos, junto com cada um aqui, Deus, orar um pelos outros, Deus. Porque é isso que o Senhor deseja de nós. Para sermos curados,
para encontrar a sua vontade, orar e procurar amigos em oração, para sermos sustentados, Deus, na nossa fé, porque somos frágeis demais. Em nome de Jesus, faça isso na sua igreja. E faça isso depressa. Atende o nosso pedido, Deus. Responde dos céus. Cura-nos, Deus. Livra-nos, protege-nos. Nos dá força e coragem, Senhor, para encarar o dia seguinte. É isso que nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que está com vocês o tempo todo, que o amor de Deus, o Pai, que já revelou de antemão toda a sua sabedoria, a sua força, e o poder do Espírito Santo que atua assim através de cada um de nós, que atua através do seu povo que está nessa Babilônia, esteja com vocês hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos.